A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que foram alcançados pelo programa Pão da Palavra. Fazemos votos de que esta palavra proclamada e meditada possa abençoar a sua vida. Deixe o seu like, o seu dislike, o seu comentário desta live. Vamos ouvir agora a proclamação do Santo Evangelho, o Evangelho deste dia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Amado irmão e irmã, o Evangelho que foi proclamado narra um episódio em que Pedro
como aquele aluno que deseja mostrar que aprendeu, que está afiado na lição, vai até Jesus e faz uma pergunta. Mas vejamos que a pergunta de Pedro é quase que uma pergunta retórica, na medida que, ao fazê-la, o próprio Pedro já dá uma resposta. Ele diz: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão caso ele peque contra mim? Veja que Pedro, ele já se antecipa e diz até 7 vezes. Pensemos bem, existem aqueles que não perdoam nunca. Existem aqueles que perdoam pouco. Pedro aqui aparece como aquele que pretende perdoar muito. E ele diz um número quase que simbólico, porque 7 na Bíblia tem essa dimensão de perfeição. Mas nós poderíamos entender exatamente como essa abundância de perdão. Veja, aqueles que não perdoam, aqueles que dizem 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Perdoam, mas com não muito, né? Com um nível de tolerância pequeno. E Pedro aqui se apresenta como alguém que é generoso no perdoar. Ele diz 7 vezes. E ele esperava que, ao perguntar e responder, ele fosse ser elogiado por Jesus. Todavia, o Senhor dá um passo a mais. Ele diz: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí você não deve ir para a calculadora para identificar quanto seja 70 vezes 7, porque não é este o caso. Entendamos o que o Senhor está dizendo. Ora, existem aqueles que nunca perdoam, existem aqueles que perdoam pouco, existem aqueles que perdoam muito, mas o cristão nem é aquele que não perdoa, nem é aquele que perdoa pouco, nem é aquele que perdoa muito, é aquele que perdoa sempre. Não deve existir medida para o ato de perdão. O que o Senhor está dizendo aqui está explicitando aqui, é um ensinamento central na doutrina evangélica. Lembremos-nos de que não há pecado sem perdão. O que existe são pecadores sem arrependimento. Não existe limite nem para a qualidade, nem para a quantidade de pecado. Talvez esse seja o grande ensinamento aqui presente. Porque algumas pessoas poderiam dizer: eu perdoo isso, mas não perdoo aquilo. A doutrina cristã vai nos dizer exatamente isso, que não existe pecado sem perdão. Todo pecado tem perdão. Você poderia objetar dizendo: mas Frei, lá na Bíblia fala do pecado contra o Espírito Santo, do pecado que não tem perdão. Pois bem, irmão, eu te digo que o pecado contra o Espírito Santo é exatamente aquele que não quer ser perdoado. Então, o pecado que não tem perdão, ou seja, é aquela pessoa que não deseja receber o perdão. Nem Deus pode te dar aquilo que tu não queres receber. Então, aqui está o que nós poderíamos chamar, o que a Escritura fala de pecado contra o Espírito Santo. De modo que todo pecado tem perdão e perdoar sempre. Este é um ensinamento do Senhor aqui a Pedro e a todos nós. Perdoar sempre. Eu poderia dar aqui boas razões para você perdoar, porque a ausência de perdão adoece. A ausência de perdão amargura o nosso coração. Eu lhe pergunto: você deseja ser infeliz? Pois bem,
A receita é simples: não perdoe nada nem a ninguém. E certamente seu coração irá ficar amargurado. E vai chegar um momento que você não perdoará nem a si mesmo. Irmãos, a falta de perdão é a receita do fracasso humano, do fracasso existencial. É o segredo da ruína neste mundo e no mundo vindouro. Pois bem, Jesus não só diz que nós devemos perdoar, mas o Senhor conta uma parábola. Uma parábola que nós chamaríamos de parábola do servo sem misericórdia. Veja, está claro para nós que o perdão está no coração do cristianismo. Basta dizer que este ensinamento se insere dentro do quarto sermão pregado por Jesus no Evangelho de São Mateus. Nós já sabemos que neste Evangelho, Jesus faz 5 sermões. Este é o sermão eclesial, o sermão que dá as normativas para a igreja. Aqui nós aprendemos, porque o Senhor diz assim: porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. Ou seja, o perdão está no centro, no modus operandi da igreja, no centro da igreja. Veja que no centro do ensinamento sobre a palavra está o fato que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Está o fato de que o batismo perdoa os pecados. O fato de que a confissão é para o perdão dos pecados. O fato de que a maior função do sacerdote é administrar o perdão dos pecados deixado por Jesus. Mas veja, o ensinamento aqui não está só... Essa parábola aqui não está só nos dizendo que o perdão é importante, que o perdão é aconselhável, mas que nós somos obrigados, como cristãos, a viver do perdão. Veja, essa parábola, a parábola do servo sem misericórdia, é uma das parábolas mais severas do Evangelho. E ela tem por objetivo reforçar o dever do perdão. E o Senhor, com essa parábola, reforça esse compromisso, essa obrigação de perdoar, apelando para um motivo bem preciso. Qual que é? O motivo de que o perdão de um homem para outro homem é a condição para o perdão de Deus. Lembremos-nos de que quando nós pedimos perdão a Deus no Pai Nosso, nós dizemos: perdoai as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Nós não podemos pedir perdão se nós não damos perdão. Essa que é a ideia fundamental aqui presente. Veja, recordemos-nos também daquilo que nos diz o apóstolo Tiago, no capítulo 2, versos 3. O juízo vai ser sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Eu gostaria, irmãos, de me voltar mais profundamente, de ter um olhar mais profundo, de nos volvermos com mais cuidado sobre essa parábola e perceber alguns detalhes que vão nos esclarecer o dever do perdão e o porquê precisamos e devemos perdoar. Veja, na parábola se diz que um empregado tivesse uma dívida para com o patrão. Quando o patrão foi fazer aquele acerto de contas, aquele empregado tinha uma dívida. E lá no versículo 24, diz que
ele devia uma enorme fortuna. Eu aqui gostaria de fazer algum pequeno esclarecimento, porque o texto litúrgico, o texto que é proclamado nas igrejas, usa a expressão uma enorme fortuna. Mas vamos dizer, e aqui é uma tradução que tem por objetivo tornar mais compreensível o texto. Mas vamos ver como está no original grego. A expressão no original grego não é uma enorme fortuna. O original grego dá um valor preciso. O texto literal que nós encontramos na Bíblia de Jerusalém diz assim: trouxeram-lhe um empregado para a prestação de contas que lhe devia 10.000 talentos. Aquela enorme fortuna, dito pelo texto da CNBB, tem um número preciso, 10.000 talentos. Mas o que isso significa? Veja, talento é uma unidade de medida muito utilizada na antiguidade. E entre os romanos, um talento significava exatamente 32 quilos de ouro. Ora, 10.000 talentos é uma fortuna incalculável. Não é só uma fortuna, é uma fortuna incalculável. É como se alguém dissesse que toda a dívida dos Estados Unidos da América estivesse sobre um único homem. Veja, o texto nos diz que aquele homem pediu ao patrão, implorou ao patrão, porque ele iria ser vendido como escravo. Não sei se vocês sabem, mas na antiguidade existiam dois tipos de escravos. Existia o escravo de guerra, ou seja, quando uma nação era vencida, os vencidos tornavam-se escravos dos vencedores. Existia também a escravidão por dívida. Quando uma pessoa não podia pagar, ele toda a sua dívida, ele e toda a sua família se tornava escravo. E é essa a realidade que nós temos aqui nesta parábola. E aquele homem diz ao seu patrão: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas é óbvio que aquele homem jamais poderia pagar aquela dívida. E o patrão não dá a ele um prazo. O patrão, cheio de compaixão, o soltou e perdoou-lhe a dívida. Ele não deu um prazo para ele pagar. Ele perdoou a sua dívida. Mas é importante aqui compararmos, vermos que aquele homem que teve a sua dívida impagável perdoada, ele encontrou um companheiro que lhe devia 100 moedas. Vamos explicar aqui, porque o texto diz 100 moedas, mas essa tradução 100 moedas não é literal e, portanto, não é precisa. O texto nos diz que aquele homem encontrou nos seus companheiros que devia 100 denários. Veja, aí a expressão denários nos dá a ocasião, você vai dizer, não entendi, ficou na mesma. Mas dizendo denário, eu tenho ocasião de explicar. E você fazer uma ideia do qual o tamanho da dívida daquele companheiro. O denário era uma moeda de prata que correspondia a um dia de salário. De modo que 100 denários seriam 100 dias de trabalho. Um denário dava para comprar 8 quilos de pão. De modo que a dívida que aquele homem que fora perdoado não perdoou era algo perfeitamente pagável. Não vou dizer que fosse fácil, 100 dias de trabalho, mas não era, em hipótese alguma, impossível. Então aquele homem perfeitamente poderia pagar aqueles 100 denários. O que nos chama a atenção é que aquele homem que não
aquele homem cuja dívida impagável foi perdoada, não teve misericórdia daquele que lhe devia uma dívida perfeitamente pagável. Irmãos, o que o Senhor está nos mostrando exatamente aqui é que todos nós temos uma dívida impagável com Deus. Porque uma ofensa contra Deus tem um valor infinito. Como é possível que nós que fomos perdoados em Cristo Jesus, que tivemos a nossa grande dívida quitada ali na cruz, gratuitamente, não somos capazes de perdoar a mínima coisa que nos é feita? Irmãos e irmãs, alguém te ofendeu, muito mais nós ofendemos a Deus. Alguém te magoou, muito mais os nossos pecados ferem o coração de Deus. E Ele nos perdoa, e Ele nos redime. Amados irmãos e irmãs, a Escritura nos diz que assim como fomos objetos de misericórdia, sejamos também nós misericordiosos, porque o que essa parábola está nos dizendo é que o perdão é um dever do cristão. Não existe nada de mais contraditório de que alguém que crê que foi perdoado pelo sacrifício de Cristo, alguém que recebeu o batismo para o perdão dos pecados, alguém que se confessa e que recebe o perdão do Senhor, não seja capaz de perdoar aquele que lhe ofendeu, aquele que errou contra si. Não existe nada de mais contrário à vida cristã do que um coração amargurado pela falta de perdão. Lembremo-nos, irmãos, que o segredo da infelicidade é a falta de perdão. O perdão salva vidas. O perdão salva casamentos. O perdão salva famílias. O perdão te salvará neste mundo e no mundo futuro. Porque nos diz o apóstolo, o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. E o que seria de nós se o Senhor não tivesse misericórdia? Se o Senhor não tivesse misericórdia de cada um de nós. Por isso, irmão, pratiquemos a misericórdia no nosso dia a dia. Pratiquemos o perdão. Vivamos deste modo, perdoando, porque fomos perdoados em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.